produção? Agora sim. Deputado Rodolfo Nogueira, muito boa tarde, o senhor me escuta? Boa tarde, Leila. Prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre o agro, sobre esse tarifaço e sobre as relações comerciais aí internacionais do Brasil. Vamos lá, tarifaço imposto previsto aí para o dia 6 de agosto, teve um avanço aí na data que seria no dia 1º, seria hoje. A gente vem fazendo uma análise aqui no Metrópolis de que ficou meio a meio, né? Acabou sendo bom para uma parte, acabou sendo ruim para outra parte, mas o agronegócio ainda foi o mais prejudicado. A gente vê o café e a carne muito prejudicados aqui no Brasil e eu queria saber do senhor, hoje, qual o maior problema desse tarifaço imposto ao agronegócio? Se o problema é a exportação ou se o problema se torna o mercado interno? Bom, Leila, você esqueceu de falar também de um produto nosso que realmente vai sofrer uma sanção econômica muito forte aí devido ao tarifaço, que é o açúcar nosso, né? Nós praticamente exportamos 50% do nosso açúcar orgânico aí para os Estados Unidos, um grande comprador do Brasil, e os usineiros já começaram realmente a ver um grande problema aí pela frente a partir do próximo dia 6. Mas eu vejo também que o mercado da carne, sou pecuarista, né? E entendo que o mercado da carne, aí, cerca de 10, 12% aí das exportações de carne, é feita para os Estados Unidos. Isso se recompõe e se ajusta atingindo outros mercados aí como a Europa, um aumento da China. A China já colocou uma condição de aumentar as exportações do Brasil, aí, principalmente na carne. Então a carne se ajusta. O café é um grande problema também, que o Brasil vende muito também para os Estados Unidos e a gente sabe que vai ser prejudicado também. Mas assim, o agronegócio, Leila, ele já passou por tantos problemas, e eu não vejo hoje que as exportações sejam o grande problema. O agronegócio hoje vive uma crise interna, desde que o Lula assumiu, né, alguns setores do governo federal realmente se colocaram como inimigos do homem do campo e contra o setor que produz o alimento do Brasil. E a gente está vendo realmente um grande problema, fora o endividamento, fora as estiagens que são eventuais, né? Hoje, o grande problema do Brasil, que se chama a segurança jurídica. Então, não adianta o Brasil produzir, não adianta o agro exportar, sendo que o país e o produtor rural hoje não tem a segurança jurídica e a paz para produzir no campo. Então, são desafios que o homem do campo sempre enfrentou e nós vamos enfrentar justamente. Agora, a gente realmente entende que o tarifaço vai causar problema e distancia o Brasil da maior economia do Brasil. O Lula tem tido uma pequenez, né, a não sentar na mesa do maior, vamos falar, do maior parceiro comercial do Brasil hoje, que é os Estados Unidos, por questões ideológicas, né? Isso realmente pode travar a economia, pode travar o Brasil e pode, sim, impactar muito forte o agronegócio. A gente está vendo a China, a Rússia, a Índia, países que são aliados do presidente Lula, sentarem na mesa do Donald Trump, sentarem na mesa dos Estados Unidos e negociarem e baixarem os valores das suas tarifas, e o Brasil inerte, né? Como a gente tem falado, nós temos aí um anão diplomático à frente do Brasil para negociar com os Estados Unidos. Deputado, Andresa Matais aqui falando, muito obrigada aqui pela sua presença. Os produtos, né, do agro, eles acabaram ficando aí na lista dos 50%, né? A gente viu que vários produtos saíram da lista, tem 600, 700 produtos que saíram dessa lista, mas muitos do agro continuaram. O senhor citou aí, né, o café, o açúcar, me parece que está com 50% também, enfim. O que aconteceu? O agro não conseguiu fazer também, porque parece que todo mundo correu por fora para tentar defender a sua área. O senhor mesmo colocou, né, como o governo brasileiro não tinha nenhum canal com os Estados Unidos, também não conseguiu abrir, a leitura que a gente tem é que, na verdade, o governo norte-americano só baixou a tarifa para produtos que realmente o interessam lá, que ele não consegue comprar de outros mercados.
mas cada um foi negociando por si. O que aconteceu com o agro? Faltou ali uma postura maior dessas federações do agro para defender ali o seu quintal? Andresa, vamos lá. Como você falou, os Estados Unidos está vendo o que é melhor para ele. As negociações agora, eles estão sentando na mesa e vendo os produtos que realmente importam para a economia dos Estados Unidos. Não foi só o Brasil taxado, foram vários países, e países que estão indo lá sentar na diplomacia, estão realmente negociando. Só que o problema está realmente que o governo dos Estados Unidos, na presença do presidente Donald Trump, realmente está encarando essa batalha comercial aqui com o Brasil realmente como vamos falar assim, uma tarifa morais. Ele está vendo a injustiça que está sendo cometida aqui, principalmente nessa perseguição implacável do presidente Bolsonaro, e a tarifação realmente é um ponto, ao meu ver, um ponto de negociação do Donald Trump para que realmente o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional recuem, né, e possam tomar medidas aí para trazer justiça e liberdade aí para os injustiçados nessa lista de nomes aí que tem no Supremo Tribunal Federal, não só do 8 de janeiro, mas também dos injustiçados no golpe, como é o caso do presidente Bolsonaro e do ex-vice-presidente General Braga Neto, preso até hoje. Então, eu vejo que realmente o Brasil tem ainda a chance. O Trump ia taxar, na verdade, agora, né, dia 1º, adiou para mais aí 6 dias essa taxação, e eu creio também que é um prazo que ele está dando para o Brasil poder também apresentar uma proposta de negociação. Mas o que a gente está vendo aqui, o anão diplomático nosso, realmente por uma ideologia, e aí eu tenho falado isso, talvez seja estratégico essa briga do Lula com os Estados Unidos nesse momento agora, para se aproximar cada vez mais de economias como a China, a Índia e a Rússia. Então, eu tenho ainda minhas ideias e minhas contradições. Por que o Lula não quer realmente negociar com os Estados Unidos, sentar na mesa e trabalhar uma negociação? E por outro lado, Andressa, eu vejo que o Congresso Nacional pode, né, assumir uma posição estratégica nessa negociação, como o Eduardo Bolsonaro, numa entrevista hoje, falou que o Davi Alcolumbre e o presidente da Câmara, Hugo Motta, hoje podem ser recebidos a qualquer momento na Casa Branca pelo presidente Trump e também pelas pessoas que tarifaram o Brasil. Então eu acho que o Congresso Nacional tem a chance de sair de herói, não só do agronegócio, mas também de toda a economia do Brasil, porque vários outros produtos foram taxados e realmente vai apresentar aí uma questão de até 60%, né, dos produtos que a gente exporta, aí, do volume exportado para os Estados Unidos. Então, o Congresso Nacional, através do Davi Alcolumbre e do presidente Hugo Motta, eles têm a chance, Andressa, hoje de sentar na mesa de negociação, ao contrário dos senadores que foram lá, né? A gente viu o presidente da Comissão de Relações Externas ir para os Estados Unidos e realmente de efetivo não conseguir nada, nenhuma reunião. Parece que tiveram uma reunião apenas com senadores lá que são inimigos, né, do presidente Donald Trump, do governo dos Estados Unidos, senadores democratas e um senador republicano que é inimigo do presidente Donald Trump. Então isso realmente não abre portas, não teve eficácia nenhuma esses senadores lá, pelo contrário. A gente viu que ficou muito mal diplomaticamente essa visita dos senadores. Por isso que hoje eu entendo que o Congresso Nacional, através do presidente Davi Alcolumbre, do presidente Hugo Motta, tem essa missão hoje de pacificar essas relações entre Brasil e Estados Unidos. E veja só, Andressa, isso pode piorar. As taxações podem aumentar. Os produtos podem ser aumentados ainda nessa negociação e nessa tarifação do Donald Trump. Então, quanto mais rápido o Congresso Nacional assumir essa posição de negociação através dos presidentes, e aí sim vem um projeto de anistia que o presidente Davi Alcolumbre tem falado que não tem
nenhum espaço, né, para ser pautado e para ser aprovado no Senado, e por isso breca também a apresentação do projeto da anistia na Câmara dos Deputados, porque há um diálogo entre as duas casas, entre o presidente Hugo Mota e o Davi Alcolumbre, e o Davi Alcolumbre sempre é muito incisivo nessa questão da anistia contrária, com a decisão contrária em pautar esse projeto. Eu acho que é momento de pacificar o Brasil e é momento de pacificar essa relação entre Brasil e Estados Unidos. Não é possível o Brasil querer brigar com os Estados Unidos quando as maiores potências do mundo, como China, Índia e a própria Rússia, hoje sentam na mesa para esse diálogo e essa negociação. Deputado, mas quem incendiou ali todas essas discussões e acabou levando o Brasil para uma tarifa de 50% foi a família Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro está ali no entorno do Donald Trump e fazendo quase que como um sequestro, né? Se vocês não liberarem meu pai, vocês vão ser taxados. O senhor imputa todas as suas críticas ao presidente Lula. Não tem crítica também, tanto do senhor quanto o setor que o senhor representa, a essa postura da família Bolsonaro que acabou prejudicando a sua área? Andressa, eu discordo plenamente de você. O Lula assumiu a posição e já começou a chamar o Donald Trump de nazista. O presidente dos Estados Unidos, quando era o Biden, pediu que o governo brasileiro não abrisse os portos para que sejam atracados os navios iranianos. Então, o presidente Lula vem numa briga com os Estados Unidos há muito tempo, antes de Trump. E agora sim, nos ataques pessoais ao presidente Donald Trump e à economia dos Estados Unidos. Falou da moeda dos Estados Unidos, né? Sugeriu que trocasse essa moeda, faz um alinhamento com todos os inimigos, não só o Irã, condenou os ataques dos Estados Unidos ao Irã, ficou do lado do Hamas, ficou do lado do Irã contra Israel. Israel é um aliado dos Estados Unidos e a gente viu uma política externa, não só do Lula, mas também do governo federal totalmente voltada contra os Estados Unidos. Então, hoje, o Lula e o Brasil estão colhendo o que o presidente, o que eu falei no começo, o que esse anão diplomático plantou. Então, a gente hoje colocar a culpa no Eduardo Bolsonaro, não. Eu acho que o Eduardo realmente, ele é filho, ele é carne, é sangue, está defendendo o pai, está defendendo a família, está defendendo aquilo que a gente acredita que é a liberdade e está indo realmente contra essa perseguição implacável hoje da direita no Brasil e dos conservadores. Então, agora, imputar a ele a culpa, não. Eu acho que é uma insanidade a gente realmente não ver toda essa política que o presidente Lula traçou contra os Estados Unidos e contra o próprio presidente Donald Trump. Então a direita não vai perder o apoio do agro nas eleições de 2026 por conta desse tarifaço? Olha, Andressa, eu converso com produtores rurais, eu sou produtor rural, sou presidente da Comissão da Agricultura e Pecuária hoje, sou diretor da FPA, eu converso com produtores do Brasil inteiro. E eu quero te falar que realmente o agro está unido cada vez mais em torno do nosso presidente Bolsonaro e dessa pauta. E se tiver que algumas perdas a gente sofrer na própria carne, a gente vai sofrer, mas a gente está disposto a isso. O que adianta a gente exportar, ganhar dinheiro e a gente perder a liberdade, que é o mais importante hoje para o povo brasileiro? Então, realmente o agro está unido em cima dessa causa, unido junto com o presidente Bolsonaro. Dias atrás, vários produtores rurais do Brasil inteiro fizeram um vídeo que foi divulgado aí nas redes sociais, declarando apoio ao presidente Bolsonaro, e cada vez mais, cada dia que passa, Andressa, os comentários e as informações que nos chegam aqui de produtores, de presidentes de sindicatos, de presidentes de instituições, realmente é o apoio declarado ao presidente Bolsonaro. Haja vistas as pesquisas que estão todas aí, cada dia que passa o presidente Bolsonaro dispara mais ainda nas intenções de votos aí pelo Brasil. Deputado, teve agora uma sessão do Supremo Tribunal Federal, né? Eles estão voltando ao trabalho depois do recesso, e o ministro Alexandre de Moraes foi um dos que falou ali, e ele chama, né? Ele não cita especificamente o Eduardo Bolsonaro, mas ele diz
claramente o discurso é endereçado a ele, que eles são traidores da pátria e que vão pagar o preço, né, disso que eles estão fazendo com relação ao Brasil. Qual que é a avaliação do senhor sobre o Supremo Tribunal Federal hoje? E eu vou emendar uma outra pergunta, que eu não gosto de colocar assuntos diferentes na mesma pergunta, mas já vou emendar aqui, vou me contrariar dessa vez. O senhor disse que é produtor rural, né? Quanto que o senhor vai ter de prejuízo? O senhor, acho que é produtor, de carne, né? Pelo que o senhor falou. Quanto é que o senhor vai ter de prejuízo? Já calculou? Andressa, na verdade, eu estou tendo prejuízo desde quando o Lula assumiu esse governo. O agro, além de... Parece que Deus fechou as comportas do céu sobre as chuvas do Brasil. A gente está tendo um prejuízo climático, mas a gente está tendo um prejuízo ano a ano nos preços das commodities. Então, assim, o prejuízo a gente já está tendo muito forte, né, em respeito aos preços das commodities e principalmente as relações internacionais do Brasil com outros países. Agora, nessa questão que você me falou sobre o Supremo Tribunal Federal, ontem ficou muito claro aí a divisão e o racha que já está acontecendo nesse exato momento no Supremo Tribunal Federal. Ontem, no jantar do presidente Lula oferecido ao Supremo Tribunal, apenas 6 ministros foram lá dar o suporte. E muitos não quiseram assinar a tal da carta aí do ministro, em apoio ao ministro Alexandre de Moraes. Eu vejo também que há uma necessidade, né, de se conter os ânimos. Eu sei que existe aí uma rixa pessoal aí do ministro Alexandre de Moraes contra o presidente Jair Bolsonaro e sua família, mas eu acho que agora é momento de pacificar o Supremo, pacificar o Congresso, pacificar o país e pacificar principalmente as relações do Brasil com os Estados Unidos, como eu disse um pouquinho antes. E eu acho que outros ministros já estão conversando. Gilmar Mendes diz que deu também uma palavra dura, né, a respeito do Eduardo Bolsonaro. Eu acho que o Gilmar Mendes é um ministro que tem um entendimento muito forte, tem uma postura muito forte no Supremo Tribunal Federal e deve pensar agora realmente, porque a gente está vendo que o presidente Donald Trump não está brincando com essas sanções e principalmente, né, colocando o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, hoje sancionado pela Lei Magnitsky. Então a gente vê realmente que isso pode atingir outros ministros e não é isso que é interessante para o judiciário brasileiro, não é isso que é interessante para a Suprema Corte e também não é isso que seja importante e interessante para o Brasil e nem para essa briga hoje declarada, direita e esquerda, enfim. Eu acho que a gente tem que trazer uma palavra de pacificação e é justamente outros ministros do Supremo Tribunal Federal aí que podem realmente acalmar os ânimos. Ontem a gente viu, né, o ministro Alexandre de Moraes nervoso no estádio, né, praticando um ceno, uma encenação aí ruim para a Suprema Corte, né, Andressa? Então a gente sabe que realmente é hora de pacificar e eu acho que o Supremo Tribunal Federal agora deve sentar entre os ministros e realmente trazer uma nova postura para essa perseguição aqui no Brasil. É hora de parar tudo isso. O Brasil, André, só para me terminar, o Brasil precisa crescer, o Brasil precisa alimentar o mundo, o Brasil precisa alimentar o seu povo brasileiro e o brasileiro tem que ser visto em primeiros olhos aí, tanto pelo governo federal quanto pela oposição e também pelo Supremo Tribunal Federal. Deputado, só uma última pergunta. O ministro da Agricultura, o Carlos Fávaro, eu nem sei se ele ainda é ministro, porque eu nunca mais ouvi falar dele, nunca mais citei o nome dele. Eu sei que tem uma posição muito crítica, né, com relação à bancada ruralista, ao ministro, e nesse momento, né, em que o agro está fortemente atingido, né, pelo tarifaço, e desde o começo se falou, né, que os produtos agrícolas brasileiros seriam atingidos, cadê o ministro? Você ouviu por aí? Conta para mim onde é que ele está. Olha, se vocês da imprensa não acharam ele, imagina eu que eu estou de recesso também. Na verdade, realmente, a gente está dando essa falta do ministro da Agricultura poder interceder pelos produtores rurais e trazer essa briga para ele, para o ministério que realmente deveria defender aí os produtores rurais. Talvez também uma medida adotada pelo
presidente dele, pelo anão diplomático, pelo presidente Lula, que pode estar segurando aí o ministro Fávaro de qualquer tipo de negociação. Por isso que eu falei lá no começo, será que não é uma estratégia política do Lula romper com os Estados Unidos, se aproximar da China e se aproximar da Índia e do eixo do mal, né, como são falados outros países inimigos aí dos Estados Unidos? Então, com certeza, há uma inércia do Ministério da Agricultura nessa briga diplomática e realmente o ministro Fávaro está devendo a uma postura em defesa do nosso setor e principalmente na defesa do setor que alimenta a mesa do povo brasileiro. Deputado, para finalizar, eu queria que o senhor fizesse um contexto. Assim, é importante que quem nos assista entenda de que forma tudo isso vai prejudicar na ponta, né? Que é quem está nos assistindo mesmo. Então, hoje, o mercado brasileiro do agronegócio, aqui dentro, o mercado interno, vai atuar de que forma? Vai prejudicar, né? Esse tarifaço vai prejudicar aqui dentro, esse mercado interno, esses produtos que não serão exportados. Isso vai acabar beneficiando porque vai baixar o preço ou não vai ser bem assim? Olha, não vai ser bem assim, Andressa. A gente sabe que... Foi a Andressa que falou, né? Neila, foi Neila. Oi, Leila, desculpa. É que tá a minha imagem aqui e eu não estou conseguindo ver. Então, Leila, eu vejo o seguinte, vai atrapalhar muito o Brasil. Vai atrapalhar o brasileiro, com certeza. Sabe por quê? Porque o agronegócio exporta 44%. 44% de toda a exportação do Brasil é o agronegócio diretamente que faz. A gente tem uma balança, uma posição na balança comercial hoje de 30%, ou seja, 1/3 de todo o PIB brasileiro é o agronegócio, que ajuda a economia do país. A gente sabe que esse setor tem salvado a nossa economia por décadas. E hoje, realmente, essas restrições, essas taxações no setor vai diminuir as nossas exportações e isso vai impactar diretamente no crescimento do Brasil, no crescimento econômico e também, Leila, que a gente não está falando, a fuga de investidores no Brasil, porque tem muita gente de fora que vem investir no agronegócio aqui, tem muita gente que vem investir nos nossos produtos, nas nossas plantações e hoje a gente está afugentando esse investidor. Então, com certeza vai ser um grande problema o ano que vem para o Brasil, para a economia do Brasil e para o povo brasileiro. O povo brasileiro já sentiu na pele o preço desse amor que assumiu em 2023. O povo não aguenta ir no mercado hoje fazer sua compra, Andressa. Hoje, pergunta para quem ganha um salário mínimo ou 2 salários mínimos, que são 80% da população brasileira, quanto custa encher um carrinho no mercado de alimentos. Então, hoje, com certeza, essa tarifação vai ser muito grande, vai ter um impacto muito grande na nossa economia, não só dos produtos do agronegócio, mas também de produtos que a gente exporta para os Estados Unidos e, consequentemente, quem vai sentir é o povo brasileiro, vai ser a mesa do povo brasileiro e o bolso do povo brasileiro. Mas para isso, né, não importa, o pai do pobre não está nem aí. Quanto mais pobre para ele ser pai, melhor, né? Muito bem, deputado Rodolfo Nogueira, obrigada pela participação aqui, por responder os nossos questionamentos. Até a próxima, muito obrigada. Obrigada, deputado.